はい、レジェンドイービルデータベースをご覧の皆さん、平林義明です。レジェンドイービル2の、プロデューサーをしてます。レジェンドイービルデータベースに、インタビュー出てますのでよろしくお願いします。Família Database, esse é um momento muito importante para nós do Resident Evil Database, porque nós estamos aqui com Yoshiaki Hirabayashi, que é o produtor de Resident Evil 2 Remake, essa pessoa que eu agarrei no Meet and Greet, deixei ele sem graça. Agora eu tô aqui toda nervosa porque eu tô na presença dele. Hirabayashi-san, é um prazer estar aqui com você. É a terceira vez que eu vou entrevistar você e eu estou muito feliz. E eu tenho algumas perguntinhas para fazer. Bom, vamos lá. Tem alguma coisa nova nesse Resident Evil 2 que vai substituir ou vai mudar na história canônica da cronologia de Resident Evil 2 original? 僕たちニュー R1 を作る前は、レジェンドイービル1、2、3、4、5、6、7までやはり歴史があって今回ニュー R1 を作ることになってます。なのでニュー R1 のストーリーが、それよりも前のレジェンドイービルのストーリーと、コンフリクト、しないように、すごく気を使って作ってます。Na verdade, assim, esse Resident Evil novo, Resident Evil 2 novo, reimaginação, ele, na verdade, o Resident 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eles levam todos os Resident Evils que foram lançados antes e depois muito a sério, a história é muito a sério. Então, o Resident Evil 2 Remake, ele não tem conflito com a história dos anteriores. Ela vai se encaixar perfeito, então não tem uma mudança de canon. Vai ser exatamente da maneira... Vai se encaixar na história do jeito que o Resident Evil 2 se encaixou, entendeu? Da mesma maneira. 例えば、ニュー R2 でもちろんエイダは登場するんだけど、もしエイダが死んでしまうようなストーリーを僕たちが作ったら、その RE4 とか、RE6 とか、いろいろ困ると思うんですよね。だから僕たちはやっぱそういうことはしてないです。ただ、大きい歴史のポイントはニュー R2 でもしっかり、コンフリクトしないようにしてるんだけど、人のドラマの部分は、すごくこう気持ちが、ドラマチックに感じてもらえるように、全く新しく作り直してます。Então, eles quiseram, na verdade, fazer uma versão nova do jogo de uma maneira que tivesse uma profundidade muito maior e que tivesse como é que eu vou dizer, uma história mais densa, entendeu? Na verdade, vamos pegar aquela coisa que a história do Resident Evil 2 e vamos mostrar os elementos de forma mais profunda e melhor. E aí ele falou assim, por exemplo, a Ada, a gente sabe o que acontece com a Ada no Resident 2. Mas aí ele falou assim, o Resident 4, o Resident 6, entendeu? Ele falou assim, peraí, tem algum problema nisso, entendeu? Então, eles na verdade, ele não tem conflito, sabe? Mas ele resolve uma parte da história, só que de uma maneira mais densa. Ele tenta explicar as coisas de uma maneira mais... Ele vai naquele sentido de que o que faltou no 2, ele mostra de forma mais complexa, entendeu? Certo. E que passos vocês estão tomando para se aprofundar na narrativa, porém preservando a história original? E que tipos de cuidados estão sendo tomados para evitar paradoxos temporais na série em relação aos jogos seguintes de Resident Evil 2? 今オリジナルにはA パート、B パートっていうレオンのストーリーもクレアのストーリーもそれぞれ少しこうパラレルになるような、ストーリーラインがあったんですけれども、まず今回僕たちはレオンのストーリーが一つ、クレアのストーリーが一つという形で昔のオリジナルの A パートと B パートの中で、すごく魅力的な部分を、コンバインしてます。Dessa vez, porque no Resident Evil 2 de 20 anos atrás, no original você tinha o cenário A, o cenário B, e aí eles basicamente, você tinha uma linha certa da história e tinha uma linha que era criada para você jogar diferente. Na verdade, o Resident Evil 2 ele leva em consideração a linha que faz parte da história, o desenvolvimento certo do enredo. Então, você vai poder jogar com o Leon e com a Claire da maneira, como é que eu vou dizer, da maneira mais densa, com a história um pouco mais detalhada, mas levando em consideração a história original, aquela que faz parte mesmo
de todo o restante, que se liga aos outros, entendeu? そしてレオンのストーリーとクレアのストーリーそれぞれで、今回ディレクターがやっぱり一番こだわった部分を、説明すると、レオンのストーリーではレオンとエイダがどういう形で少しずつ自分たちの関係が深くなっていくのかっていうところにフォーカスをしているのと、レオン自身がなぜそのアンブレラを倒そうっていうふうに思っていったのかっていうちゃんとこうきっかけをポイントを用意して、ストーリーを作ろうねっていうところをやってました。 Então, por exemplo, uma das coisas que ele explicou foi, por exemplo, a história do Leon e da Ada. Como é que ela se deu, entendeu? Como é que essa relação se desenvolveu durante a história do 2 e como é que ela se desenvolve na história do 2 novo, entendeu? Então eles aprofundaram a ideia da história, porque esses dois têm uma relação. E o Leon, ele tá entrando, ele é um oficial que entrou na polícia, e aí assim, como é que nos outros jogos ele tem esse sentimento de eu vou derrotar a Umbrella, eu quero acabar com a Umbrella? Como é que isso começou, entendeu? Então talvez dessa maneira, explicando a história do Resident Evil 2 com mais profundidade, você consiga entender como essas outras coisas fazem parte da história, entendeu? E o... これやのはいもう言った？いい言ってないよね。クレアの方は、シェリーっていう、重要なキャラクターを中心に、シェリーのお母さんとお父さんとシェリー自身がどういうふうに、アンブレラっていうものと、ストーリーを紡ぐのかっていうところが、重要なポイントでした。で、特にシェリーのお母さんアネット、彼女は母親の面と母親の部分と、サイエンティストの面があって、そこがどうやってこうシェリーと、夫のウィリアムと、家族としてどんな形を表現するのかっていうところは、すごくドラマチックな、部分として、ディレクターがこだわって作ってます。Então, aí no caso da Claire, o diretor fez de uma forma mais complexa, na verdade, a história da Sherry. Porque a Claire encontra com a Sherry é uma menina que está sozinha na delegacia, e os pais são cientistas que estão na Umbrella. Então, como é que se desenvolveu, assim, como é que essa história termina do jeito que termina, entendeu? Como é que ela tem os pais que a abandonam, entendeu? Ele falou que dessa maneira o diretor chegou e falou, não, a gente pode reescrever não, na verdade explicar essa história muito melhor do que foi explicado há 20 anos atrás. Então dá pra gente aprofundar a história a história da Sherry com os pais, né, com a Annie com o William, e com a Annette William, de maneira que você entenda o porquê que depois tem os outros, entendeu? Que encaixa na história. Então essa seria um exemplo da Claire, pra fazer sentido, entendeu? Junto com a do Leon, que ele acabou de falar. Por isso que ele perguntou se eu tinha falado. Pergunta pra ele se o Leon vai continuar sendo trouxa da Ada. じゃあこれはリオンはなんかエイダの関係にまだ弱い未来にそこはすごいなんかなんていうんだっけ、エイダはなんかすごい強いな女、リオンは恋してるからそのあるいつの新しいのそのレオンはまだそのバカですかって言ったからやっぱレオンはねシリーズさっきも話したけど4でも6でもエイダにはすごくこう弱いキャラクターだよね。僕たちはそのレガシーもちゃんと大切にしてニュー RE2 はやってるから、エイダに強いレオンを僕たちが作っちゃうとそれはこうヒストリーが変わっちゃうので多分期待してる通りだと思うよ。Com certeza, ele falou assim, se ele tivesse feito uma alteração muito grande, vamos deixar a Ada mais fraca pro Leon se sobressair, eles iam mudar a história, entendeu? Então não dá pra mudar a história. Ele falou assim, ele continua sendo fraco por ela, então se pensando dessa maneira, eu acho que vai continuar, entendeu? Eu acho que vai continuar do jeito que tá, desse jeito mesmo. Brasil, o Leon não tem jeito, tá? Não dá pra consertar o Leon. Vamos voltar pras perguntinhas aqui. Dessa vez não é melhor. Vamos voltar pras perguntas sérias agora. Vamos lá.
Ainda nessa questão, existe alguma coisa ou coisas na história do jogo original que você substituiria se você pudesse, e quais seriam essas coisas? Samba. このプロジェクトが始まってディレクターとチームのメンバーと、僕も一緒になって、ストーリーの話とかいろいろしたところがあるので、このねニュー RE2 がなかったらこの質問を僕がこう思うってことは答えれるんだけど、僕も含めた開発チームの思いがこのニュー RE2 のストーリーには入っているので、今何か変えたいかって言われたらその思いはニュー RE2 に入れてきたっていう話になるね。Ele falou assim que ele poderia responder, se não tivesse nenhum Resident Evil 2 novo pra você jogar ano que vem, ele poderia até responder essa pergunta. Mas ele agora tem um Resident Evil novo pra você jogar. Então ele falou assim, eu tenho que levar em consideração o que toda a equipe de desenvolvimento pensa, entendeu? Pra esse novo jogo. Então pensando dessa maneira, a minha resposta tá lá. Então você vai ter que jogar pra saber se é pra saber isso de verdade. Que menino malvado. Mas que menino malvado esse Hirabayashi, gente. Hirabayashiはひどいのがその返事が来なかったから。何もう一回。そのひどい返事がないから。返事がひどいって。でもね。僕が今僕のそのこうした方が良かったってストーリーを言っちゃうとニュー RE2 のヒントになっちゃうからあんま言えないんだよね。Ele falou assim que ele não pode falar, porque se ele te falar o que ele acha, ele automaticamente dá uma dica do jogo e ele não quer fazer isso. Quase arrancamos spoilers, Brasil, quase arrancamos spoilers. Olha, amor, dá medo, né? Desculpa, mas não dá pra ele falar. Tá bom. Agora vamos lá. Tem uma famosa brincadeira de 1º de abril. Eu acho que a mais famosa das brincadeiras de 1º de abril dos games, que foi o Akuma como um personagem jogável se você fizesse alguns requisitos no jogo original do Resident Evil 2. Vocês chegaram a considerar de colocar o Akuma como um personagem, aproveitar essa oportunidade da brincadeira e tudo mais, e colocar o Akuma como um personagem jogável no Resident Evil 2 Remake? ナンバー4？いろいろねオリジナルの RE2 の歴史を僕たちもニュー RE2 を作るときに、もう一回確認をしました。でその中で、オリジナルの RE の 1.5 とか、今回のイースターエッグエイプリルフールの、悪魔の話とかっていうのもやっぱネタとしてはあったんだけど、今回の中で、エクストラ DLC パックでエルザ・ウォーカーのコスチュームを僕からお願いしてちょっとチームにぜひみんな多分好きなはずだから入れようっていうことはした流れがあるんですね。だからオリジナルの RE2 の歴史は大切にしてるんだけど実際に、悪魔はさすがにやりすぎだねっつってやめました。Falou assim que, na verdade, quando eles foram fazer o novo Resident Evil, esse que vai sair agora, Resident Evil 2, eles foram, na verdade, confirmar a história do 2 antiga, foram olhar o Resident Evil 1.5, foram olhar todas essas coisas e deram de cara com essa história do dia da mentira, do 1º de abril, falando sobre o Akuma, entendeu? Ele falou assim que se ele... se isso fosse uma coisa legal e a equipe de desenvolvimento achasse legal, eles podiam até pensar num DLC, alguma coisa assim pra colocar. Mas eles conversando entre eles na equipe de desenvolvimento, ele falou, não, peraí, a gente chegou num ponto que, assim, conversando, isso é meio demais, entendeu? Tipo, tá além, assim, melhor não vamos colocar, tipo, é uma coisa que é muito ao que eles estavam esperando, entendeu? さすがにねこう波動拳でサバイバルホラー難しいと思う。Se mandar Hadouken dentro do Survival Horror, não, sabe, é meio demais, assim, pra mim. Em compensação, eles colocam o Joey Baker socando, mofado, no Resident Evil 7. ただね、そのね、エルザ・ウォーカーを今回その DLC のアナザーコスチュームにはしてるから、その 1.5 が思い出になってるファンの人たちってデータベースの中にも多くいると思うんで、そこはちゃんと僕たちもリスペクトしてるんだよ。Então, ele falou assim que no Resident Evil 1.5 tem um monte de roupas e tal, e tem coisas que eles vão colocar no DLC, mas que, assim, tudo respeitando a história, entendeu? E que ele tem certeza que tanto vocês do Resident Evil Database como os fãs vão querer que continue, entendeu? Que a história continue sendo a história mesmo, entendeu? Brasil, a gente não vai jogar com a Akuma pelo jeito, pelo que eu tô vendo. Tô tentando, eu tentei, gente, mas não vai rolar. E
A versão DualShock do Resident Evil 2 original, ela trazia o meu modo de jogo favorito, que é o Extreme Battle. E aí eu queria saber se vocês também consideraram de colocar o Extreme Battle, porque ele é muito divertido. Então, se vocês consideraram, se de repente a gente pode ver o Extreme Battle no Resident Evil 2 Remake também. 5番。はい、まあオリジナルの RE2 にはフォースサバイバーと豆腐サバイバーってすごくこう有名な、おまけの、ゲームボードがありますよね。で、E3 で、僕らタイトルアナウンスした時に、そんな話をするつもりも全然なかったんだけど、全てのメディアがフォースサバイバーは入ってるのか、豆腐サバイバーは入ってるのか、豆腐はどうなんだってこうみんな聞くんですよね。Ele falou assim que quando eles anunciaram o jogo na E3, um monte de gente começou a perguntar sobre o rank e sobre o tofu, porque é um maquê, né? É um extra muito famoso do Resident Evil 2. Então ele falou, nossa, começaram a perguntar direto e a gente só tinha anunciado o jogo, entendeu? で、まあ僕たちもそこもともと入れるつもりだったので、そうやって聞いてくれるのはすごく意外だったし、やっぱりこう本当にすごく面白く求められているものは作りたいねっていうのは改めて、気持ちとして持って、作っていってます。なのでデュアルショックバージョンのこういうエクストリームバトルではないんだけれども、オリジナルの RE2 に入ってた、フォースサバイバーと、豆腐サバイバーっていうのは、期待しててほしいし、うちのディレクターが豆腐サバイバーには今言えないんだけど、ちょっと面白いことを、チャレンジしてます。もう少ししたらまた豆腐サバイバーのことも話せるかなとは思ってるんだけど、僕も見てなんてこう遊び心があるんだろうなっていうのはアイデアとしてありました。これ多分初めて今この場で僕は話します。全てのメディアさんで多分初めてです。豆腐サバイバーでちょっと面白い仕掛けがあるよっていうのは初めて。Então, na verdade, assim, eles pensaram muito em colocar várias coisas e aí, assim, conversando com o diretor sobre o que colocar, né, além dos modos, todo mundo perguntou e tal, ele falou que o tofu, ele vai entrar no jogo de fato e que é uma coisa muito, na verdade, ele vai ter um modo lá dentro e ele falou que a primeira pessoa para quem ele fala isso de fato, uma confirmação de verdade de que ele vai estar no jogo. E é uma das coisas, na verdade, dentre outras coisas divertidas que vão estar dentro do jogo que eles estão pensando para colocar. Tem uma sugestão. Já coloca o Extreme Battle e o Akuma como personagem jogável do Extreme Battle. 次のExtreme Battle とかAkumaも追加してくださいって追加してください。じゃあニュー RE2 が発売されてものすごくブラジルのみんながいっぱい買ってくれたら、僕はちょっと開発チームとすっごい売れてるよって話をしてみる。 Ele falou assim que quando o jogo sair, no dia 25 de janeiro de 2019, se tiver muita gente no Brasil que vai comprar pra caramba esse jogo de um jeito absurdo, ele falou assim que aí ele vai olhar e falar, peraí, não, vamos conversar com o time de desenvolvimento, que eu acho que é uma coisa que eles vão querer, né, e tal. Então eles estão... Ele falou assim, sem a gente lançar antes não dá pra saber, entendeu? Capcom, olha como eu tenho boas ideias. Me contrata, Capcom. Olha só, Extreme Battle com o Akuma. Já mata 2 coelhos com uma cajadada só. じゃあ僕のメインですなんていうんだっけ、Akuma とか Extreme Battle は僕のメインですね。将来にお願いしますと言って。そうだね。じゃあ僕はね、カプコンと一緒に仕事したいからね。その僕のメインだからって。はい。いっぱい発売した時に本編の本当に本編を、新しいし、そしてオリジナルが大好きなみんなが懐かしく感じてくれるような、素晴らしいものになってると僕も感じます。なのでいろいろ、ね、おまけが気になったりするとは思うんだけど、本編をまず楽しんでもらいたいなっていうところで今開発チームがラストスパートしてるんで期待しててください。Na verdade, agora o time de desenvolvimento tá se esforçando na reta final para tentar fazer várias coisas para o jogo sair o mais divertido possível. Ele falou que ele tem ideia de que sabe que todo mundo gosta de coisas extras o tempo inteiro, que é legal para um jogo, né? Mas que assim, primeiro eles vão lançar o jogo e a ideia é que nessa reta final eles desenvolvam as coisas e terminem de fato a parte sólida e complexa da história e tal. E aí talvez mais pra frente tenha alguma coisa, entendeu? Alguma surpresa, mas por enquanto o foco é a história.
ハロウィンがね近いじゃないね、もうちょっとしたらハロウィンですよね。まあハロウィンとこうゾンビってバイオ歩いて、まあ、相性がいいからなんかこうみんなに、僕たちとしてもハロウィンのプレゼントができたらいいなってちょっと考えてるんで、まあ、ハロウィンのタイミングで RE を少し注目しておいてほしいなと思います。Aí ele falou assim, pô, vai ter o Halloween agora, né? Tá nessa época de Halloween, então talvez eu tenha alguma coisa pros fãs de Resident Evil 2, mas ainda não sei, entendeu? Eu vou pensar, vamos ver o que a gente acha e tal. O Halloween tá perto, né? Então eu não sei. Tá perto e queremos, né? Bom, primeiro, muitíssimo obrigada por falar com um site tão pequeno como o nosso site, que não é um site tão conhecido, é um site brasileiro, não é tão grande assim. Ah, いやいや全然ブラジルのデータベースすごくファンが多いって日本のみんなもブラジルのサイト見るときには結構調べてるからねやっぱすぐ有名だと思いますよ。 Ele falou que ele acha que vocês são famosos sim, porque ele falou que ele foi procurar nos sites brasileiros que gostam de Resident Evil e ele topa no de vocês, entendeu? Então ele sabe que quando ele tá lá fora e ele quer olhar alguma coisa, tipo, se o Brasil tá gostando, ele sabe que tem o site lá pra... que na verdade informa um monte de fãs, não só vocês, mas assim, todos os fãs brasileiros começam a achar informações e acessam por ali. Eu tenho um presente pra você, Hirabayashi-san. Eu espero que você goste. São dois presentes, na verdade, um complementa o outro. Olha só, eu mandei fazer com todo carinho este desenho aqui. Esta sou eu e este é você. E nós trocamos as camisetas. Muito obrigado, parece mesmo comigo. E agora, olha só, eu tenho a camiseta pra você. Esta camiseta aqui do Resident Evil Database. Thank you so much. Eu acho que vai ficar um pouquinho grande, gente. Eu acho que eu não previ direito o tamanho. Thank you. E eu tenho a minha versão que eu vou querer que assine, que autografe. Porque eu vou emoldurar esse desenho com muito carinho. E, gente, é isso. Eu estou muito feliz com essa entrevista. Então fiquem ligados aí que, pelo jeito, vai ter novidades muito em breve. Muito obrigada. Obrigado. E esse momento... De nada. E esse momento é nosso, Brasil. É nóis. Obrigado.